Então, hoje o nosso convidado é o professor José Prudêncio e para este tema temos o pensar a astrologia em relação com a filosofia. Então, boa tarde, José Prudêncio, viva. Olá, Luís. Como, como estás? Então, hoje temos aqui uma conversa entre nós para as pessoas conhecerem melhor também o teu trabalho. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o professor José Prudêncio leciona no Liceu Camões, ele leciona Filosofia, ele é professor, autor e conferencista, tem vários livros publicados, nomeadamente em relação com a astrologia, tem um livro que é da Astrologia e Filosofia, que é da Esfera do Caos, editora, e anteriormente a este publicou também um outro livro que é Um Céu e Dois Caminhos, que é uma visão de paralelismo entre as vidas do José Saramago com José Augusto de França, porque eles nasceram no mesmo dia, aproximadamente à mesma hora. Nesse caso nós chamamos gênios astrais, não é assim? Exato. Por acaso primeiro escrevi o Astrologia e Filosofia, depois é que foi o outro, foi em 2008 e o outro foi em 2009. Enfim, mas por acaso comecei a escrever primeiro esse do Saramago e tive com o Saramago lá uma semana. Ele a princípio perguntou-me, então o que é que o traz aqui com uma coisa tão irracional como a astrologia? Eu comecei por dizer assim, sabe, nós vivemos num sistema solar onde se criaram as condições para a nossa existência. Este sistema está em nós e nós não estamos fora deste sistema. Esta ideia de que nós estamos dentro do sistema, o Saramago gostou. Mas não foi isso o que impressionou. O que o impressionou mais foi quando eu lhe expliquei como é que ele se dava com cada uma das três mulheres. Ele foi ouvindo em silêncio como é que eu dizia, como é que ele se dava sexualmente com a primeira, intelectualmente, emocionalmente, depois com a segunda e com a terceira. No final diz ele assim, epá, isso você acabou de dizer é impressionante, porque você não sabe como é que mudava com as minhas mulheres, e é assim como você acabou de escrever. Portanto, essa aí ele ficou. E outra foi chegar a irmã da Pilar, e eu começar a falar com ela, fiz logo o mapa, tinha o computador, como sabes, antes nós, para fazermos o mapa, era um trabalho, agora é instantâneo. Claro. E comecei a falar dela e depois também do marido dela. E passado meia hora chegou o marido e disse o Saramago ao marido de uma irmã da Pilar. Olha, aqui o José Prudêncio não te fez uma fotografia, fez-te uma radiografia. Até aqui o Saramago, depois ele acabou por escrever mesmo para o lançamento deste livro aqui na Biblioteca Nacional, um texto sobre astrologia, portanto, para quem não sabe, o Saramago escreveu um texto sobre astrologia para o lançamento desta obra, não é? Porque eu já estava doente, porque eu depois demorei tempo a fazer o livro, não é? Isto começou em 2013 e eu só o terminei. Não o terminei, parei, só o fiz em 2009. Ok. Muito bem. Então, hoje estava aqui a pensar em fazer-te algumas perguntas e a primeira que tenho aqui é: qual é a relação entre o cosmos grego e a astrologia, quando ela apareceu nessa época, na Grécia? Que relação é que havia, ou o que é que significa esta relação entre o cosmos e a astrologia? Isso tem muitos aspectos, não é? Nesse livro eu falo de coisas que eu próprio agora já nem me lembro, tenho que ir lá ler para me recordar, mas é assim, toda a ciência sobre o céu era uma ciência que tinha sido criada pelos gregos. E até nós temos, por exemplo, uma tese de doutoramento feita em Portugal, olha, por acaso até tinha aqui, até parece que foi por aqui, se chama Ciência, Astrologia e Sociedade, e que se tu fores ver aqui na primeira página, diz aristotelismo e a fundamentação teórica da influência dos corpos celestes na região celeste. Por exemplo, todo o cosmos grego se baseia na ideia dos quatro elementos, não é? Há os elementos pesados, a terra e a água, que vão para baixo, e há os elementos leves. Então, a composição das coisas explica os seus movimentos. E depois há o quinto elemento, o éter, que seria, na visão de Aristóteles, a composição dos corpos celestes. É por isso que, enquanto na Terra nós temos movimentos
verticais, ascendentes ou descendentes. No céu temos movimentos circulares, porque o quinto elemento seria um elemento perfeito. E é a ideia de que a perfeição do universo, cosmos, se espelha na Terra. E há esta ligação, é como se, na perspectiva dos gregos, a ordem celeste reflete-se depois na ordem terrestre, não é? Aliás, como tu sabes disso, o Timeu, e do que tu escreveste até na faculdade, que apresenta toda essa teoria, não é? Que tu escreveste ao Trindade dos Santos, não é? Que ele ficou impressionado com o que tu sabias sobre Platão, precisamente porque ao saber astrologia, a pessoa vai buscar certos bases, não é? Que estiveram na sua origem. Claro. E o grande inovação, podemos dizer, realmente, dos gregos foi darem aquela importância ao indivíduo, não é? O indivíduo, antes disso, era mais inserido no coletivo e não tinha a importância que os gregos lhe deram. E pensamos também que a relação com o ascendente... É o primeiro horóscopo. Os gregos foram buscar muito da sua sabedoria astral à Babilónia, não é? Portanto, eles depois deram uma organização racional a todo o sistema, que depois vai aparecer mais tarde, não é? Com Ptolomeu, não é? O Ptolomeu tem o Almagesto, em que fala da ordem cósmica, da ordem dos... e depois tem o Tetrabiblos, que ele diz que... Agora vamos falar de um outro saber, de uma sabedoria, que não tem a mesma base que tem a outra. Porquê? Porque justamente trata do caso individual, como estavas a dizer, não é? E ao tratar do caso individual, o indivíduo é imprevisível em certos aspectos. Portanto, nós temos um conjunto de liberdades que, à partida, não podem, em certos aspectos, escapar a um determinismo totalmente rígido, porque há circunstâncias históricas. E isso já assim é em Ptolomeu, ou seja, mesmo para os gregos, a astrologia não era uma ciência, era uma sabedoria, que é uma coisa diferente, não é? Claro. A língua também não é uma ciência, nós usamos a língua para fazer ciência. A culinária também não é uma ciência, é uma arte. Portanto, a astrologia é uma arte, é uma sabedoria, baseado num conjunto de vivências, de experiências, portanto, tem um determinado tipo de valor, mas é para depois ser usado no caso concreto, no caso específico. E é aí que entra o astrólogo como alguém que serve de intermediário para compreender a vida daquela pessoa e perceber como é que aquela configuração do momento do nascimento, do momento do primeiro choro, se vai manifestar naquela pessoa, o que é que está mais ativo, o que é que está menos ativo, quais são os conflitos, não é? Eu, na minha linguagem da astrofilosofia, chamo de conflitos de instintos, não é? Aliás, esse livro diz, é um discurso sobre o tempo e os instintos, porque nós somos inseparáveis dos nossos instintos, que aqui são as forças astrais, não é? Que estão, digamos, presentes em nós, no sentido de manifestação de forças que já existem na inteligência do universo onde nós estamos. Nós não estamos fora do sistema, como eu disse ao Saramago, e ele aí concordou. Agora é preciso perceber que cada um de nós é uma manifestação individual desse sistema, não é? E nesse aspecto tem características únicas, não é? E aí o astrólogo é capaz de pôr precisamente o indivíduo em contacto com essas forças que o viram nascer e, muito importante, com o tempo. O tempo vai prosseguindo. O tempo não é neutro, não é? O tempo de Saturno, um tempo de esforço, de trabalho, ou um tempo de revolução. Agora, a grande questão é de nós nos conseguirmos adaptar ao tempo que estamos a viver, não é? Entrarmos em sintonia com o tempo adequado, não é? Então o astrólogo é uma espécie de intérprete da linguagem do cosmos e
É como no nascimento o cosmos impregnasse ali um determinado tipo de padrão energético e cabe ao ser humano também interpretar esses sinais, de algum modo. E vês aí uma relação de simbiose entre o microcosmos e o macrocosmos, de algum modo. Pois, essa é a visão natural, não é? É como cada célula nossa tem toda a informação genética que existe no nosso corpo, não é? Nós temos os 23 cromossomas que herdamos do pai e 23 da mãe, e cada uma das nossas células também o tem. Então há realmente muitos níveis. O nosso sistema solar é uma espécie de célula do universo, não é? Então há uma espécie de mundos que se interpenetram e vários níveis. A questão é de nós, dentro do nível em que estamos, sermos capazes de funcionar de uma maneira, pelo menos, boa para nós e para aqueles que estão à nossa volta, não é? E quer dizer, a astrologia serve para nós sermos bons para nós e bons para as pessoas à nossa volta, se a gente quiser resumir isto, não é? Isso, já entramos com os conceitos de ligação entre astrologia e filosofia. Pois, também pode ser, sim. Isso aí. Nesse sentido, voltamos ao aspecto mais original da filosofia, quando ela nasceu, que era uma procura de sentido para os humanos. Claro, a filosofia, quando nasceu, era uma sabedoria integral, total, não é? Uma pessoa, um filósofo, não era alguém que se limitava a ler os livros que os outros escreveram, até porque não havia livros, não é? Era alguém que vivia aquilo em que pensava. Era alguém que buscava uma sabedoria que envolve o indivíduo, quer no plano do conhecimento do real, quer no plano do conhecimento do homem, quer no plano das vivências, e tu vês isso logo em Pitágoras, não é? Os pitagóricos, que aliás podíamos considerá-los uns dos pais da astrologia, não é? Os pitagóricos tinham práticas de alimentação, tinham práticas de purificação, viviam em grupo, seguiam um conjunto de regras, porque o ser humano precisa de referências. É essas referências que nos permitem tomar decisões. Ora, a astrologia, ao tornar-se um simples exercício de argumentação ou analítico, perde a dimensão humana integral, que era o que tinha, não é? Nos primeiros filósofos gregos, especialmente nos primeiros, não é? Ainda que depois isto vai até, eu diria que os filósofos gregos vão até Epicuro. Se a gente perguntar assim, então, mas qual é que é o maior filósofo grego? A pessoa pensa em Platão, em Aristóteles, em Sócrates. Não é esse. O maior filósofo grego, aquele que levou a filosofia a uma posição mais elevada, é Epicuro de Samos. Em Epicuro, tu, por exemplo, se fores ler as suas cartas, as poucas que registaram, porque o Epicuro foi dos filósofos que mais escreveu, 300 volumes, e só chegaram a nós 3 cartas. Uma é a carta a Heródoto dos fenómenos físicos, outra é a carta a Píteoclos dos fenómenos celestes, e a outra é aquela que muitas vezes chama-se a carta sobre a felicidade, que é Amanheceu, a carta Amanheceu, ou sobre a vida humana. Então, e se a gente ler Epicuro, aquilo é de uma clareza, de uma limpidez, e ao mesmo tempo de uma ligação aos assuntos humanos, não é? Ao viver, não é? Ao viver com os outros, à amizade, não é? A filosofia, tal como a palavra indica, philos significa amigo. A primeira coisa que tem a ver com a atitude filosófica é justamente a amizade. É a amizade pelos outros, a amizade de nós, não é? Que já nos conhecemos desde 88, como dizia o outro, é fazer as contas, mas devem ser para alguns 34 anos, não é? Sim. Já andamos aqui imersos nestas coisas, ainda me lembro, estavas tu, na altura, ias ter uma conferência ali nos remédios à Lapa, com a Flávia, não é? Ias dar lá uma conferência, e eu também depois fui lá, então nesses tempos que, enfim, eram tempos também entusiasmantes, não é? Até porque nós éramos um nadinha mais novos, não é?
se calhar era ter que ser há 34 anos, é-se fazer as contas, mas é fácil, era 34 anos mais novo. Claro, claro, claro. Mas agora, quer dizer, pronto, é assim. Uma fase de entusiasmo, nascimento de uma nova... Essas fases foram fases entusiasmantes, não é? Que a gente ainda não tínhamos computadores, ainda não podíamos fazer uma live, não é? Nós já somos daqueles que já andam aqui nesta coisa da astrologia. Sei lá, eu só para encontrar umas efemérides, demorei para aí uns 6 ou 7 anos. Estás a ver? Enquanto agora qualquer pessoa chega aí, põe astro.com e calcula o seu mapa em segundos, eu passei 7 anos de sofrimento. Aqui quem me está a ver, não sabe o sofrimento que foi. Quando eu pela primeira vez consegui encontrar umas efemérides e abri para ir ver onde é que estavam os meus astros, foi um momento de êxtase. Eu na altura vivia no Norte, fui ao Porto e tal, andava por ali, ia à Espanha, a tentar comprar umas efemérides como quem vai à farmácia comprar um melhoral infantil, e não havia, não é? Como tu sabes, há 30 e tal anos, há 40, arranjar, pois no meu caso há mais de 40, não é? Porque eu já estudava astrologia muito antes de conhecer. Por isso foi há 40 e tal anos que eu, 45, eu comecei a estudar astrologia, e aí era difícil, não é? Eu durante anos viajava para o estrangeiro para comprar livros, para ver se arranjava livros, como tu sabes. Arranjar um livro bom de astrologia naquele tempo era quase como encontrar uma pérola, não é? É verdade. Tivemos que ser autodidatas, né, nessa fase e mandar livros de fora para cá. Olha, tal como o Fernando Pessoa fez também. Pois, foi. Ora, Não foi fácil. Diz? Não foi Não fácil. era fácil, era outro fácil. tempo. Mas, por outro lado, também era assim. Há um tempo em que o indivíduo que gosta da astrologia, quando entra em contato com aquela linguagem, aquele que se torna astrólogo tem uma espécie de obsessão, só quer ler aquilo, sente. Portanto, alguém que não tenha uma obsessão para a astrologia nunca será um astrólogo. A astrologia é uma coisa obsessionante. Quando a pessoa de repente percebe a força do cosmos presente em si próprio, os movimentos, os significados, aquilo é encantatório, não é? Aquilo é uma coisa de encantamento, não é? E uma grande autodescoberta. É. Nós somos os melhores exemplos no sentido de fazermos essa busca em nós próprios e de sentir todo esse processo em cada um. Isso é exatamente isso. Eu lembro durante anos, ia consultar os livros e o que eu ia ler era as minhas posições astrais. Está o meu Mercúrio, deixa ver que interpretação é que ela faz. Tem estes aspectos, deixa ver o que é que este livro diz. Era um processo essencialmente de autodescoberta, justamente por um descontentamento interior, não é? Por nós vermos que as outras linguagens que nos disponibilizavam não nos davam acesso ao nosso eu, não é? Não eram clarificadores, sei lá. Eu, por exemplo, aos 17 anos percebi que a filosofia não poderia dar aquela sabedoria de vida que eu precisava para viver melhor. Porquê? Porque justamente a filosofia perdeu a sua dimensão de ligação à vida, de ligação à construção do destino, de ligação à compreensão das coisas e uma busca racional, mas que se aplica à nossa vivência. Por isso eu comecei a ver que a filosofia que me davam no liceu era uma coisa teórica, o que é que diz este filósofo, aquele outro. Uma pessoa no final ficava, então, mas como é que isto se integra na minha vida? Não se integra. E a minha luta nos últimos anos, justamente depois de ter escrito esta astrologia e filosofia, foi voltar-me a lembrar daquilo que eu tinha visto aos 17 anos, que é a filosofia é uma disciplina escolar, é uma disciplina teórica, não é uma disciplina que nos sirva para dar um sentido à nossa vida, para nos orientarmos.
claro. Então, durante anos, apesar de tu disseres que eu sou, agora, este ano, professor ali no Liceu Camões, já fui em vários, não é? Mas, quer dizer, o facto de ser professor no liceu não quereria dizer que eu levava a filosofia a sério, não é? Eu dou aulas no liceu desde 87, mas dava filosofia apenas como um instrumento de pensamento correto, de capacidade de análise, capacidade de expressão clara, capacidade de perceber a nossa história do pensamento, mas aquilo não era relevante para a minha vida. Ora, foi justamente ao publicar este livro em que eu procurei, nesta astrologia e filosofia, e é aí que aparece a astrofilosofia, eu procurei dar uma fundamentação à astrologia. Mostrar precisamente isso que há bocado me perguntaste, quer dizer, o que é que a astrologia tem a ver com a filosofia grega? Tem tudo a ver, toda a astrologia se baseia em ideias de filósofos gregos, que vem lá nesse livro, não é? Desde Heraclito, desde Platão, desde Aristóteles, desde Pitágoras. Toda a astrologia tem por base a sabedoria grega e a filosofia grega antiga, não é? Ora, precisamente, ao eu tentar dar um fundamento à astrologia baseado na filosofia, tornei, digamos, a astrologia mais racional. Esse trabalho continuou a ser feito, não é? Neste momento eu precisaria de fazer uma nova edição desta astrologia e filosofia, não é? Até porque tem aqui coisas que são sempre válidas, são coisas que são sempre atuais, porque têm a ver com a história, com a sua fundamentação de um conjunto de coisas, sei lá, a astrologia é ciência, não é ciência, a relação da astrologia com o cristianismo, a relação da astrologia com a psicologia, são sempre coisas que estão sempre ativas, não é? São temas que nos podiam levar bem longe, não é? Sim, isso aí tínhamos de ficar aqui vários dias a falar. Por exemplo, como tu sabes, e como muitos saberão, durante o século XX, a astrologia teve um grande desenvolvimento devido a duas coisas fundamentais. Uma foi o aparecimento dos planetas, não é? Os planetas novos, Urano, Neptuno, Plutão, que passaram a ser integrados, especialmente durante o século XX, na astrologia, o que lhe deu outra riqueza. O Urano já tinha aparecido antes, mas pronto, o Neptuno e Plutão é que apareceram depois a partir daí, mais ou menos. O outro é precisamente a psicologia e a psicanálise. Aliás, eu tenho um capítulo sobre a relação da astrologia com a psicanálise. Porque a psicologia e a psicanálise vieram dar uma profundidade que a astrologia antiga não tinha. Sim. Em termos de interpretação psicológica e de compreensão do indivíduo, não é? Lembras-te que nós, ainda para nós, aquele livro da Lise Green, o Saturno, o Senhor do Karma, mostra que o Saturno não é mau, não é? Porque na astrologia clássica... Era o grande maléfico, pois. Era o grande maléfico. Agora nós percebemos que o Saturno faz parte da estrutura do ego, dos limites, das fronteiras do eu. Portanto, passamos a ter uma interpretação e uma visão do ser humano espiritualmente muito mais avançada. Claro. Juntaram-se várias vertentes e a astrologia enriqueceu nesse aspecto. Muito durante o século XX, não é? Depois, no final, o que lhe veio dar também um grande avanço foi precisamente isto, os computadores, não é? Que nós passámos a ter acesso a fazer os mapas, passámos a poder ter acesso a livros, a comunicar, então, e a astrologia, com estes três fatores, os novos planetas, a psicologia, não é? E o aprofundamento da astrologia, que deixou de ser uma coisa tonta, não é? Passou a ser uma coisa que revela uma capacidade de profundidade, aliás, como tu sabes muito bem, e melhor do que eu, o Jung viu, não é? Viu precisamente que quando a psicologia não conseguia captar certas coisas, ele fazia o mapa de uma pessoa e ficava claro para eles quer as características da pessoa, quer o tempo que essa pessoa estava a passar, não é?
Portanto, aqui não há dúvida que se a astrologia foi ajudada pela psicologia, a astrologia poderia ajudar imenso os psicólogos, não é? Claro, por falar nisso, tenho aqui uma pergunta em relação a essa relação da psicanálise e a astrologia, que eu acho que é um tema que também foi escrito no teu livro, e que pergunto o seguinte: tu dizes que há uma terapia centrada no passado, que eu penso que seja a psicanálise, Exato. e a terapia centrada no futuro. Uhum. E a pergunta é, porquê saber algo do futuro pode ser mais terapêutico do que o passado? Exato. Aliás, até se calhar, olha, está Hum, aqui um livro que se chama, olha aqui, este do Jorge Minuá, História do Futuro. Estás a ver? certo, História do Futuro. do futuro. Então, quer dizer, o facto da gente ser capaz de antecipar o nosso futuro permite-nos tomar decisões agora, não é? Tu Uhum, sabes que ali à frente vais ter a estrada com óleo, já começas a travar cá atrás e impedes-te justamente de teres um acidente gravíssimo. Portanto, é assim, eu muitas vezes, para analisar o presente, vou ver vários anos de trânsitos para a frente, para perceber o que é que vai ser o futuro provável daquela pessoa, para uhum, depois lhe dar indicações úteis para o presente, não é? É certo, como tu perceberes quase que, epá, se a seguir vais entrar numa zona seca, deves levar água, não é? claro, claro, claro. Portanto, nós não podemos conhecer o nosso presente sem termos uma ideia do nosso futuro. Que isto à partida parece que é uma inversão das coisas, mas não. Eu estou sempre a ver, deixa cá ver, daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 3 anos, o que é que provavelmente vai acontecer, para que então o nosso presente seja melhor aproveitado. Mas isso é o que acontece quando nós vamos viajar, por exemplo, para a Europa e temos já o mapa. Nós sabemos que vamos passar por Espanha e a seguir por França. Antes era necessário, já estamos preparados com umas pesetas e depois com os francos. Agora não, agora a gente sabe que vai avançar e o facto de já sabermos que ali para a frente continuam a usar euros, permite-nos avançar. Ora, sem nós sabermos minimamente o nosso futuro, não podemos viver adequadamente o nosso presente. Mas isso também não pode levar a um controle exagerado. De que forma é que isto se pode tornar terapêutico para o indivíduo? Quer dizer, o terapêutico agora é um bocado complexo, não é? Eu penso que é terapêutico no sentido em que eu posso antecipar, por exemplo, o tempo das crises, quanto é que a crise vai demorar, dar-lhe significado. Então, enquanto que a pessoa está a viver agora uma crise e diz-lhe assim, há 4 anos a minha vida tem sido uma desgraça, e a gente vê que a pessoa teve uma sequência de trânsitos e de progressões difíceis. E a Uhum, pessoa instala na sua cabeça que vai sempre ser assim. E ok. quando eu digo, não, calma, este tempo vai parar aqui. A partir daqui você vai a sua. Então, isto tem logo um poder muito terapêutico, porque a pessoa fica como que o trauma que se instalou daqueles anos difíceis e que a pessoa pensa que é para sempre, portanto, tem um poderoso efeito terapêutico tu dizeres que ele vai entrar num outro tempo. Pronto, E é depois, como dizer que no fim da estrada há ali um oásis, qualquer coisa. depois podia ser isso, não é? E isso permite à pessoa reinterpretar, não é? E depois há outra coisa, não é? A astrologia é altamente terapêutica quando a gente vê, por exemplo, imagina, isto aqui é um pouco técnico, mas a gente vê os aspectos com que a pessoa nasceu, são as ligações entre planetas, os Uhum, planetas mais pesados, Urano, Neptuno, Plutão, com os planetas pessoais. E as pessoas que têm esses aspectos de transformação no mapa astral vivem crises que são de grande sofrimento, não é? claro, E claro. ao que tu explicares a natureza do Plutão, o que é a transformação plutónica, o que é as vivências de Neptuno, a pessoa consegue encontrar uma outra forma de compreender o tipo de traumas que viveu Uhum, e como lidar com eles, não é? E nesse aspecto aí é profundamente terapêutico, não é?
quer em perceber o tempo, quer em antecipar o tempo e dar à pessoa alguns instrumentos. Pois imagina, se eu digo à pessoa, imagina que a pessoa vai ter uma série de trânsitos funcionais de Neptuno, que à partida pode dar coisas como drogas, álcool, confusão. E eu começo a ver, olha, mas você está a beber, epá, é melhor você controlar já certos tipos de práticas, porque senão esta coisa que você começa a fumar, começa a beber, começa a tomar uma droga, e isto vai-se aqui cristalizar, porque você vai entrar aqui numa fase difícil. E mesmo aquela ideia que a gente tem, ou que muitos jovens têm, a gente vai fumar aqui um charro e tal, que a gente até relaxa, depende. Se uma pessoa nasceu num mapa com fortes dissonâncias de Neptuno, aquilo tem um efeito muito desestruturador para aquela pessoa. Não é? E a pessoa alertá-lo disso pode ter uma função, não é? E encaminhá-lo para formas de expressão dessa energia, não é? Essa força, ela vai se manifestar na vida do indivíduo. Mas uma coisa é manifestar-se, sei lá, como gosto pela música, gosto por massagem, gosto por meditação, ou ser gosto por drogas pesadas, não é? Claro, claro. E entra a função do astrólogo como aconselhamento, não é? Exato. O desenvolvimento possível, e aqui entramos também na pedagogia de ensinar, de poder ensinar o outro como lidar melhor com as suas energias. Será isso? Pois, claro, como tu sabes que é evidente, estás a fazer uma pergunta retórica, sabes bem que isso é o que tu fazes todos os dias nas tuas consultas. E porquê? Porque a astrologia é uma sabedoria, não é? Como a astrologia é uma sabedoria, uma consulta a um astrólogo disponibiliza uma sabedoria, como há pouco estavas a falar, sobre o indivíduo, não é? Os gregos foram os primeiros a calcularem o primeiro mapa astral, porque foram os primeiros a ser capazes de calcular o ascendente, não é? O ascendente e o meio do céu. Sim. Ora, e ao fazer isso, aquele mapa astral passou a ser único. E é justamente essa unicidade que a pessoa leva à pessoa que está de alguma maneira perdida dentro de si próprio. Às vezes a pessoa diz muitas vezes, você disse as coisas sobre mim mais claro do que eu alguma vez poderia ser capaz de os dizer. Quer dizer, eu agora começou-me a perceber melhor a mim próprio. Ora, e esta percepção que o indivíduo ganha sobre si próprio, por um lado é altamente terapêutica, mas não é só, dá poder ao indivíduo. Eu, durante anos, eu estudei astrologia para eu próprio ganhar poder sobre a minha vida, sobre mim próprio, em termos de conhecer, certo. E sobre o tempo, não é? Eu sentia-me bastante ansioso com a vida, não é? Sentia-me à mercê de um tempo que eu não dominava. A grande questão da filosofia sempre foi a temporalidade, perceber o tempo. Pois é, esse é o tempo, e justamente a perceber a natureza do tempo, assumir as nossas limitações. Normalmente, as religiões tentam nos dizer que o tempo não existe, que a gente é eterno. Ora, eu não tenho o dom da fé, não é uma das coisas que me tenham calhado, portanto, para mim, a astrologia é um dos instrumentos fundamentais da filosofia. Porquê? Porque a astrologia é a grande máquina do tempo humano. Não é? Tu não tens nada, como tu sabes, não é? Semelhante em termos de percebermos o que é o tempo humano, a natureza das experiências que estamos a viver, como a astrologia. Por isso, é assim, aquele antigo dito que está inscrito no portal de Delfos, que é conhece-te a ti mesmo, a astrologia é um instrumento mais poderoso de conhecer o homem dentro do seu sistema solar, dentro da sua realidade. Ora, para mim, neste momento, a astrologia, na minha versão, que é a astrofilosofia, é um dos métodos de iniciação na filosofia. Na filosofia, justamente como uma capacidade de assumirmos a responsabilidade total
pelo nosso eu e pelo nosso destino, que é como quem diz, o nosso tempo e os nossos instintos, as nossas forças, as nossas, se quisermos, o nosso espírito, não é? Exato. Olha, já me estás a responder aqui uma pergunta que eu também tinha colocado, que é, da astrologia à astrofilosofia, retorno à filosofia como sabedoria de vida. Como se faz este processo ou este caminho, não é? Pois, é assim, o caminho foi assim, ó Luís. Eu escrevi este livro para tentar fundamentar a astrologia na filosofia. E depois, ao analisar isso, fui trazendo um conjunto de teorias dos filósofos que justamente fundamentam a astrologia. Então, eu próprio fiz uma reflexão sobre as limitações da astrologia, que eu desde miúdo me apercebi, sei lá, o primeiro choque que eu tive com a astrologia, que me deixou muito abalado, foi descobrir que os astrólogos não usam as constelações, usam os signos do zodíaco. E constelações e signos do zodíaco são coisas diferentes. Porque eu pensava assim, ora, se eu tenho a Lua no Caranguejo, a Lua recebe as influências da constelação do Caranguejo. Ora, não é assim. A Lua não está na constelação do Caranguejo nas pessoas, ou as pessoas que dizem que eu sou Caranguejo, o Sol, na maior parte do tempo, não estava no Caranguejo, estava nos Gêmeos, Sim. em termos de constelação. Mas em termos de signo é outra coisa. Enquanto a constelação tem a ver com as estrelas, os signos têm a ver com as estações do ano e com a divisão da elíptica. Mas quando eu soube isto e sabia pouco e tive que aprender sozinho, fiquei em choque. Pensei, isto afinal não tem uma base causal. Fiquei logo chateadíssimo com aquilo. Fiquei logo, E, aliás, continua a ser uma das coisas pelas quais somos mais atacados, não é? É confundir os signos do zodíaco com as constelações do zodíaco e dizer, apareceu um 13º signo. Isso é tão estúpido como dizer, olha, no relógio apareceu um 13º ponto. Não, porque o zodíaco, os signos são convencionais. É uma divisão feita pelos gregos em 30 graus. Sim, as constelações não têm 30 graus. Uma coisa é o zodíaco tropical, outra coisa é o zodíaco sideral. Sim. Claro. Ora, e depois, eu tentei precisamente dar racionalidade à astrologia, resolver estas e outras questões que me perturbavam em termos de dar uma racionalidade à astrologia, ou seja, em termos da minha prática astrológica de consultas, ter por trás uma fundamentação teórica, não é? Que a gente não pode dizer tem porque é uma ciência, não é? Repara, um médico, quando está a consultar alguém, tem um poder por detrás, que é a biologia, tem a anatomia, tem a farmacologia, portanto, ele tem por detrás todo um conjunto de ciências que o protegem e que dão fundamento à sua prática. Ora, eu também queria que a minha prática astrológica estivesse fundamentada. Ora, ela não está fundamentada na ciência. Eu aí nesse livro mostro, por um lado, que a astrologia não é ciência, portanto não posso dizer assim, ela é científica. Não, a astrologia é uma sabedoria. Depois diz, está fundamentada na religião. Não, a astrologia também não é uma religião, ainda que para muitas pessoas seja. E ainda que haja aquilo que eu há pouco disse, aquela obsessão, não é? Quando uma pessoa começa a estudar a astrologia e descobre o fascínio que aquilo é em termos de revelação sobre si próprio, não é? A pessoa fica encantado e vive ávido de saber astrologia, não é? Porquê? Porque vive ávido de se conhecer a si mesmo, não é? Aquilo que diziam os gregos. Conhece-te a ti mesmo, não é? Que é este fascínio que nós temos sempre, porque nós ao conhecermos a nós mesmos, temos poder sobre nós mesmos, conhecemos também os outros, é um encantamento. É por isso que a astrologia deveria ser ensinada desde logo no ensino secundário, não é? Aliás, eu vou aqui falar com o diretor, ainda nem disse, estou aqui a dizer, não conta, e o pessoal que esteja aqui a ouvir não diga que eu vou falar com o diretor do Liceu Cabo Mois para a semana
para ver se ele quer lá fazer é para passarmos a fazer lá um curso de astrofilosofia, não é? Da astrologia exatamente, mas da astrofilosofia e justamente quer na vertente de conferências, quer na vertente de curso, mas acima de tudo na vertente de dar orientação a muita gente que anda perdida. E eu andei perdido muitos anos. E a astrologia ajudou-me até certo ponto. Mas não me ajudou porque também a astrologia é um mapa. E sendo uma sabedoria, mas depois o que eu vou fazer comigo próprio já não é uma questão astrológica, é uma questão filosófica. Não é? É por isso que também os astrólogos, como não encontram uma solução na própria astrologia para como é que eu vou construir o meu destino, vão para a religião, vão normalmente para a transcendência. Eu que não sou um homem de transcendências, sou um homem aqui do planeta Terra e que estou a contar morrer, espero não ser durante esta emissão, mas eu vou respirar fundo. Ora bem, eu conto morrer e quando morrer acabei, não é? Mas a maioria dos astrólogos vão buscar uma fundamentação metafísica, uma fundamentação religiosa à astrologia. Por acaso eu num dos trabalhos que fiz em Inglaterra, no mestrado que fiz em Inglaterra sobre astrologia, era precisamente sobre, eu chamava-lhe os NABs, Non-Astrological Beliefs in the Astrological Practice, ou seja, crenças não astrológicas na prática da astrologia. Porque quando a pessoa fala de karma, quando a pessoa fala de Deus, quando a pessoa fala do que vai acontecer depois, ou tu precisavas de viver isto, porque é uma espécie de linguagem divina, em astrofilosofia isso não faz sentido, não é? Faz para a maioria dos astrólogos que tem uma visão esotérica, metafísica, transcendente, mas não faz para mim. Ou seja, quando as pessoas vêm para as minhas consultas, eu respeito as suas crenças religiosas, mas eu não lhes dou religião nem lhes dou doutrinas. Eu inscrevo-me justamente no espírito da filosofia grega, de busca, de procura por nós mesmos, de irmos até onde conseguimos ir, mas sem o apelo a uma transcendência. O que eu falo, apelo é um desenvolvimento espiritual nosso, não é? Certo. E isso precisa da filosofia como sabedoria. Porquê? Porque a filosofia, ao contrário daquilo que se ensina nas faculdades e nos liceus, trata daquilo que, não do que é necessário, mas do que é contingente, daquilo que pode ser, como pode não ser. Depende dos compromissos que tu queiras assumir. Não é? E que compromisso é que eu quero assumir? Que sociedade é que eu quero? Que vivência política é que eu quero ter? Isso são tudo coisas que nós temos que decidir. Mas depois dizia-me assim um colega meu de faculdade, pronto, eu já sei que tu não acreditas em Deus, mas Deus acredita em ti, Deus vai-te premiar porque tu és boa pessoa. Eu, olha, pronto, isso pelo menos não diz muito sobre a minha pessoa, mas pelo menos diz da tua bondade para com a minha pessoa, não é? Portanto, é assim, mesmo que a pessoa não siga nenhum Deus, mas que acredite numa ordem moral, desde que as pessoas vão fazendo o melhor que podem, não é? Sim. E tentam ganhar uma maior consciência, não é? Nomeadamente a consciência que a astrologia lhes pode dar, a pessoa torna-se um bocado melhor, não é? Torna-se melhor pessoa, não é? Desde que não caia na tentação de ser um doutrinador, não é? Claro, claro. Olha, essa era uma última pergunta que eu te queria colocar, quando falas da formação de astrofilósofos, e qual é o papel da astrofilosofia, ou nomeadamente da pedagogia da astrofilosofia na formação de indivíduos, ou por exemplo, seja do indivíduo comum, seja do indivíduo que possa vir a ser político em termos de qual a formação necessária para termos
pessoas mais orientadas para o futuro do nosso planeta. Pois, isso era fascinante, não é? Quer dizer, se a gente desde cedo começar a educar a pessoa que acabou de nascer, de acordo com a sua natureza. Por exemplo, eu sempre senti um grande mal-estar na minha vida, não é? Alguns podem dizer, pá, nasceste polo em Capricórnio, já é normal que não te sintas bem na infância, não é? Mas realmente eu não me sentia que a educação que me davam não era adequada à minha natureza. Mas isso, muita gente vive isso, não é? E eu agora, especialmente quando uma mãe tem um filho, eu gosto de lhe apresentar logo o filho. Quer dizer, é das coisas que mais gosto de fazer. E sabes, Luís, uma coisa muito engraçada é que às vezes eu digo assim a uma mãe, o filho tem, por exemplo, 10 meses, eu digo, olha, sabe, o seu filho vai ser assim, assim, assim. E ela já sente, já sabe. Mas como é que você sabe isso? Eu já noto que ele é assim e assim, assado. Ou seja, a própria mãe já consegue perceber, por vezes numa criança que tem ainda meses, certas características que eu lhe explico. Só que ao eu explicar essas características, ela ganha uma muito maior consciência. E então ela fica capaz de educar a criança de acordo com o potencial que a criança já tem. Então é como, sei lá, a pessoa, em vez de nadar contra as ondas, nadar a favor das ondas, não é? E aí certas características que muitas vezes os pais punem nas crianças, não é? Imaginem uma criança que é logo muito ativa, tem uma tendência autoritária, estão sempre a dar na cabeça para baixo, não é? Quando ela pode ter características de liderança muito fortes, sei lá, porque nasceu com o Marte angular, não é? Ou porque nasceu com Júpiter no meio do céu, que dá uma natureza política, por exemplo. E normalmente, o que é que faz um pai? Estás aí, julgas que és não sei o quê, já sabes, e dá-lhe na cabeça. Portanto, porque precisamente a criança revela características, por exemplo, de comando, quando o pai pensa, tu estás aqui para me obedecer, pá, não estás aí para mandar, pá, mas tu tens a mania que não sei o quê. Ou seja, a maioria dos pais dão uma educação incorreta aos filhos porque não percebem a sua natureza. E em vez de ampararem, adequarem, por exemplo, as tendências de liderança daquela criança, não é? Normalmente dão-lhe para baixo, não é? E muitas vezes o grande potencial que nós vemos, que tu vês numa criança mal ela nasceu, assim que a criança nasceu já a gente sabe, não é? Assim que eu vi o mapa da minha filha, vi logo ali coisas que iriam acontecer, e depois, claro, acontecer. Dizia-me um amigo meu há uns anos, tu quando viste o mapa aqui do meu filho, viste logo que ele e a mãe iam sempre dar mal e tal, não sei o que, e continuam a dar-se mal e não sei o que e tal. Quer dizer, mas a minha intenção não é dizer que ele se vai dar mal com a mãe. A minha intenção é tentar arranjar maneiras daquele desequilíbrio emocional que já nasceu com aquela criança ser de alguma maneira amparado, não é? E ser integrado. Sim, e nesse aspecto é muito importante conhecer as características individuais de cada um para poder nortear, seja ao nível educacional, seja para compreender os relacionamentos entre as pessoas, não é? Claro. Isso, isso é fundamental e pode ser algo bastante benéfico. E nesse sentido a astrologia ajuda imenso. Olha isso, voltamos ao princípio. O próprio Saramago, quando eu lhe disse como é que ele se dava com cada uma das mulheres, sexualmente, intelectualmente, ele próprio disse, até parece que uma pessoa, antes de ver se esta relação funciona, devia ver isso. E para ele depois ficou, quer dizer, ele que era completamente contra a astrologia, depois daquela experiência que ele teve, em que eu conversei com ele, e que está aí retratada aí nessa, eu fiz a gravação e transcrevi isso, ele não conseguiu ver, ele não conseguiu continuar a negar que a astrologia é uma coisa tonta, porque ele viu coisas que só ele é que sabia, e que ele viu. Portanto, para mim, quando as pessoas vêm com aquela história, e provas da astrologia, para mim isso são milhares de consultas que nós demos, Luís, isto está mais do que provado. Sim, não é crença cega, não. Bom,
não é crença cega, é convicção. Não, isso pode ser uma experiência que não seja científica, no sentido em que não poder ser reproduzível, ou seja, os milhares de consultas que tu deste, os milhares de pessoas com quem tu falaste, eles ganharam uma convicção profunda de que aquilo que tu estavas a dizer era relevante. Assim como eu vi ao longo de milhares de pessoas. Portanto, isto baseia-se numa experiência que eu chamaria filosófica, Exato. uma experiência de busca de sabedoria de vida. Não é? Uma sabedoria que nós incorporamos na nossa vida diariamente. É por isso que, para mim, neste momento, a astrofilosofia é um dos cinco métodos eureka da filosofia. Ou seja, porque é um dos 5 métodos de iniciação filosófica e que parte justamente por conhece-te a ti mesmo e conhece o tempo que estás a viver. Olha, vamos aguardar que tu escrevas mais sobre o assunto. Pois. Todos gostaríamos de ler mais. E para já agradecer-te a tua presença aqui e a ver se nos vemos numa próxima oportunidade. Ok, Luís, olha, muito obrigado pelo convite e obrigado a quem nos está a ouvir. E foi muito bom, é sempre bom conversar contigo, não é? Nós somos amigos mesmo, não é? De há muitos anos, mesmo a sério, não é? Portanto, tu ultrapassa a astrologia, jogámos muito xadrez, pá. Eu normalmente gostava de ganhar sempre a todos, tu ganhaste mais vezes do que eu me ganhei a ti, pá, porque isto, segundo a astrologia, é um xadrez, pá, e tu, pá, já foste campeão aqui de xadrez, ou algo parecido desde o tempo do liceu, não é? Sim. Olha, e para quem nos está a ver no Facebook, depois pode, quem não nos viu ainda, pode ver depois também no YouTube a nossa gravação. Então, olha, um abraço e até à próxima. É um dia destes.